foi dado nos céus e na terra, todo o poder te foi dado. Você precisa acreditar em você, porque o Criador acredita em você. Deus acredita em você. Deus, antes de te dar terra, Ele coloca essa terra dentro de você. Antes de Deus te dar um lugar, Ele coloca esse lugar dentro de você. E esse lugar vai sendo gerado, esse lugar vai sendo trabalhado, esse emprego, essa profissão, essa casa, essa viagem, antes dele dar para você, Ele coloca isso dentro do teu coração, dentro da tua mente. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Tenho sido desafiado a falar com vocês essa série, uma série sobre Deus. Domingo passado eu falei com vocês sobre o Deus dos convertidos. E hoje eu quero falar com vocês sobre o Deus dos fortes. Quem é forte aí? Fala comigo assim: eu sou forte em Deus. Amém? Deus tem um povo separado, exclusivo, de propriedade dele. E você precisa entender isso, que se você recebeu a palavra de Deus, você é esse povo. Se você recebeu a palavra de Deus, você é povo escolhido de Deus. E eu pergunto para você, você já realizou todos os seus sonhos? Ainda tem coisa para cumprir na tua vida? Não acabou, gente. Ainda não acabou. Só acaba quando fecha o olho. Só acaba quando a gente sobe a Jombim de Costa. Só acaba neste momento. Então, ainda tem muita coisa para acontecer na tua vida. Ainda tem muita coisa para realizar. Você tem planos, mas eu quero te falar algo especial nesta noite. Deus tem planos especiais para você. Ele te chamou, Ele te criou, Ele te formou, e Ele tem um cuidado especial sobre a sua vida. E eu quero falar com vocês nesta noite, ler com vocês Josué capítulo 1, versículo 1, que diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te. Agora passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué aqui é encurralado por Deus. Até então, Josué era a sombra de Moisés. Até então, ele servia, ele andava com Moisés. Mas chegou um estágio, chegou uma época em que Moisés morreu. Moisés já era. Acabou o ciclo, acabou o que Moisés tinha para fazer, e Moisés foi tomado por Deus, foi levado por Deus. E Josué aqui, ele andou com Moisés, e ele viu Deus se movendo através da vida de Moisés. E ele foi sendo treinado durante todo esse tempo, ele foi sendo trabalhado. Ele foi sendo, a fé dele foi sendo forjada, formada. Então, quem conduzia já não existe mais. Moisés, meu servo, é morto. E eu creio que nesta noite Deus está falando para alguns aqui, o que você focava, acabou. A partir de hoje, o cajado veio para a tua mão.
A partir de hoje, a responsabilidade é tua. A partir de hoje, você não vai mais ser sombra, você vai fazer sombra. A partir de hoje, você não vai receber ordem, você é quem vai dar ordens, você é quem vai dar orientação para as pessoas seguirem. E quando nós pensamos nisso, dá uma ansiedade, ou dá um temor muito grande, porque nós temos que entender que nós não estamos aqui para vivermos a nossa vontade, mas vivemos a vontade de Deus. Existe um chamado para nós, como houve para Josué. Qual que foi o chamado? Dispõe-te. Dispõe-te, coloque-te à disposição, que sou eu quem vou te conduzir. Sou eu quem vai fazer, sou eu quem vai te levar para que você possa conquistar ou levar o meu povo para a terra que eu prometi. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, você tem um lugar só seu. Quando Deus te formou, Ele formou, você nasceu e Ele jogou a forma fora. Não existem duas pessoas igual o Wilson, idênticos, um bonequinho, uma xerox. Pode até ter parecido, mas igual não tem. Eu sou exclusivo, gente. Você é exclusivo. E aí nós pensamos, se eu sou exclusivo, tem algo que só eu posso realizar. Tem algo que está na minha função fazer. Tem algo que eu preciso realizar. Josué 1:3 diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Deus tem promessa, não tem? Quem tem promessa de Deus aí? Eu tenho promessa de Deus. Eu sei que Deus tem algo para fazer em mim e através de mim. Eu sei que Deus tem algo para fazer em vocês e através de vocês. Deus viu ali um momento, Deus precisava de alguém para liderar. Deus precisava de alguém que se colocasse na brecha. Josué, o cara. Josué era a solução, porque ele sabia todo o processo, ele sabia o que Deus tinha feito, ele sabia de onde eles saíram e sabia onde eles tinham que chegar. Você sabe de onde você saiu? Você sabe onde Deus quer te levar? Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Você precisa, querido, acreditar no Criador. Ou você precisa acreditar em você, porque o Criador acredita em você. Deus acredita em você. Deus, antes de te dar terra, Ele coloca essa terra dentro de você. Você consegue pensar isso comigo? Antes de Deus te dar um lugar, Ele coloca esse lugar dentro de você. E esse lugar vai sendo gerado, esse lugar vai sendo trabalhado, esse emprego, essa profissão, essa casa, essa viagem, antes dele dar para você, Ele coloca isso dentro do teu coração, dentro da tua mente. Ele te leva a imaginar, Ele te leva a sonhar. E cabe a nós nos prepararmos, queridos, para tirar o que está dentro, trazer para fora. E quando eu penso, como eu trago isso para fora? Pela fé, eu piso na terra que Deus me prometeu. Eu preciso entender isso. Deus, antes de te dar uma terra, Ele coloca esta terra dentro de você.
Não é literalmente, pega um punhado de terra e coloca dentro do teu coração. Mas Ele leva você a imaginar. Ele leva você a sonhar. Muitas vezes a gente consegue até imaginar o cheiro dos lugares onde você quer estar. Você imagina uma cachoeira e você já começa a imaginar aquele cheiro de cachoeira, com aquelas flores assim do lado. Deus começa a colocar dentro de você a terra que Ele quer te dar. Então, creia. Deus colocou terra dentro de você pela fé. Pise nessa terra. É Ele quem vai te fazer herdar este lugar. Você já imaginou a família que você quer ter? Pise pela fé. Esta família Ele já colocou dentro de você. Mas você precisa se movimentar, se mover. Você não pode ficar parado. Porque quem não se move, não tem atitude, fica estagnado. E Deus precisa que nós possamos nos mover. A Escritura, meu irmão, já está no teu nome. Você só precisa tomar posse. Se Deus colocou essa terra dentro de você, Ele também já te deu a Escritura. Você só precisa realmente trazer à existência as coisas que não se vê. Pela fé, traga à existência. Josué 1,5, ninguém te pode resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha que promessa maravilhosa de Deus. Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar. Ele está com você, onde você entrar, Ele vai estar com você. Onde você for, Ele vai estar com você. Mas você precisa se movimentar. Você precisa andar. Você precisa estar andando. Primeira coisa então, tem um lugar só seu. Tem um lugar para você. Segunda coisa, você precisa se posicionar. Você precisa levantar e falar assim: eu vou conseguir. Eu não tenho, mas Deus colocou a terra dentro de mim e é nessa terra que eu vou pisar. É essa terra que eu vou conquistar. É essa terra que eu vou realmente usufruir, porque Deus colocou dentro de mim. Então eu vou conquistar. Então eu vou conquistar. Josué 1,6. Ser forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado em fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde queres que andar. Vira para a pessoa do teu lado e fala assim: seja forte, seja corajoso, não desanime. Não desanime. Ser forte quer dizer valente, musculoso, forte, igual eu assim, ó. Peitinho de pombo, senhor. Misericórdia, Jesus, a vaidade. Ser forte. Porque se você se mostrar fraco, querido, o inimigo vai vir e vai te dominar, vai te aprisionar. Lutas todos nós vamos ter. Mas a luta pode durar mais ou menos, depende de como você se posiciona. Depende de como você se comporta, dura mais ou dura menos.
Eu não quero que uma luta dure a vida inteira. Eu não quero que uma luta dure uma semana inteira. Por isso, eu me levanto e falo assim: ei, capeta, está derrotado em nome de Jesus. O Senhor já me deu. O Senhor já me deu a possessão. Deus já colocou a terra dentro de mim. Então vai acontecer. Você pode até rugir como leão, mas você não é o leão. Você não é o leão. Ser forte fala 300 vezes no Antigo Testamento. 300 vezes, ser forte, ser forte. Só neste capítulo fala 4 vezes, ser forte. Não é um pedido de Deus, é uma ordem, ser forte. Ser forte, levanta. Nós precisamos, queridos, saber o Deus que nós servimos. Nós precisamos nos posicionar e dizer: eu sirvo um Deus de vitória. Eu sirvo um Deus de cura. Eu sirvo um Deus de esperança. Tem uma historinha sobre o muro, que eu vou contar para vocês de novo. Tinha lá um homem em cima do muro, do lado de cá os anjos, do lado de cá os capeta. Os anjos estavam lá e falaram assim: vem para cá, vem para cá. E os capeta do lado de cá só assim assistindo. E o homem foi ficando indignado, meu Deus, por que os capeta não falam nada? Aí ele foi perguntar para os capeta: ô capetada, por que vocês não estão me convidando para ir do lado de vocês? Aí os capeta falou assim: é porque o muro é nosso. O que eu quero dizer para você? A indecisão já te leva para o outro lado. Você precisa entender que quando você está em Deus, você tem a certeza de que você vai ter luta, você vai ter dificuldade, mas você vai sair vencedor do outro lado. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Então entenda o seguinte: você tem um lugar que é só seu. Mas para isso você precisa se posicionar. Segunda coisa. Terceira coisa, fique focado em Deus. Não tire os olhos de Deus, não tire os olhos da palavra de Deus. Viva a palavra de Deus intensamente, plenamente. Não abra mão de nada do que a palavra de Deus diz. Josué 1:9 diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andar. Você precisa ter essa certeza que o Senhor está com você, onde você estiver. Foque em Deus, não foque na luta. Não foque nas tribulações, não foque no que está vindo. Foque no Deus que vai te livrar, no Deus que vai te capacitar a você passar disso tudo. Não se assuste, é Deus cuidando de você. Esse capítulo aqui, ele tem 2 etapas. A primeira etapa, ele dá orientação. Faça isso. Ande por isso. Tenha cuidado em fazer isso. O versículo 7 diz assim, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda, o quê? A lei. Siga a palavra de Deus, meu irmão. Não negocie a palavra de Deus. O fulano de tal teve uma interpretação. O que Deus falou com você na palavra? O que Deus falou com você em oração? O que Deus falou? Deus não falou, jejua, meu irmão. Deus vai trazer revelação, Deus vai trazer revelação para a sua vida, mas não se paute sobre somente interpretação. Tenha intimidade com Deus, tenha uma vida com Deus. Terceira vez que Deus ordena, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, não tenha medo.
Semana passada eu falei para vocês sobre medo. O que é medo? Não é sentimento, meu irmão. Medo não é sentimento, como diz lá na primeira carta a Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, alguns falam de medo, mas de poder, amor e moderação. Você está tendo medo, se levante e fala assim, em nome de Jesus, medo sai, vai embora. O Senhor me deu espírito de coragem, o Senhor me fortaleceu, o Senhor me deu espírito de conquistar. Sai em nome de Jesus, medo. Se você se deixar levar, você vai ser aprisionado pelo medo. E aí você não sai nem para a rua, porque, se eu for para a rua e um carro me pegar, se eu for para a rua, eu corro o risco de ser assaltado. Corre, não tem? Mas se você estiver na presença de Deus, Deus vai te abençoar. Essa semana eu fui meio imprudente. Eu vim aqui, lá no fundo já nós colocamos o forro, tudo. E tinha muita coisa em cima de uma laje que tem lá, e eu falei assim, eu vou tirar esses negócios tudo daí. Já recebi bronca de um monte de gente. Pastor, você fez isso sozinho? Falei, irmão, não tinha jeito, né? Aí eu fui lá, tirei uma caixa, e cheguei perto assim, e fiz assim. Quando eu fiz assim, eu dei aquela balançada, e aí já passou um filme na minha cabeça, assim, eu estatalado, uma perna para o lado. Foi misericórdia, Jesus. Só que parece que a mão de Deus me empurrou de volta. O que eu aprendo com isso? Nós precisamos ser prudentes em algumas coisas. Nós não podemos chegar na beirada. Eu não posso avançar o sinal. Tinha 2 rapazes ali, eu poderia muito bem ter pedido para os rapazes, me ajude a descer esse negócio. E aí, pela misericórdia de Deus, eu não caí. Pela misericórdia de Deus, eu estou aqui hoje, falando com vocês de um livramento que aconteceu, mas por uma imprudência minha, eu poderia ter me arrebentado. Não tente o Senhor teu Deus, siga a lei, siga a instrução, siga a palavra, se você quer ser abençoado. 4ª coisa que você precisa fazer, siga as orientações da palavra de Deus. Não abra mão de seguir as orientações da palavra de Deus. Hoje eu estou cheio das historinhas. Vou contar uma história de um Fiat 147. De manhã eu contei outro carro, teve gente que ficou chateada. Então vou contar do Fiat 147. Teve um rapaz que ele orava na igreja, falou, Senhor Jesus, abençoa essa igreja, cuida dessa igreja, em nome de Jesus, faz esta igreja crescer. E era o cara da oração, todo dia ele estava lá. E aí ele começou a orar, Senhor, me dá um carro para eu vir para a igreja, me dá um carro, me dá um carro. E aí Deus foi lá e deu um Fiat 147 Fusca, e o Fiat 147, na semana que ele recebeu o Fiat 147, ele falou assim, nossa, faz tanto tempo que eu não vejo meus parentes lá em Barrinha. Aí ele pegou, montou no Fiat 147, foi para Barrinha, aproveitou o final de semana. Na semana seguinte ele falou assim, nossa, faz tanto tempo que eu não vou lá para Minas comprar um queijo. Aí pegou o Fiat 147, foi para Minas, comprou queijo. E assim, todo final de semana, ele quis aproveitar o Fiat 147. O que aconteceu com esse irmão? A prosperidade tirou ele da igreja. Cuidado com o que você pede, ou cuidado quando você recebe a bênção. A bênção não pode te tirar da presença de Deus. Tudo que Deus está dando para você precisa ser para a honra e glória de Deus.
Tudo que Deus está colocando na tua vida tem que ser para a honra e glória de Deus. Siga as orientações. Siga a palavra. Versículo 10. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, ordenai ao povo, dizendo: provei-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis e possuís a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. Deus tem uma ordem para você. Passa, se levanta, se esforça. Qual que é a primeira coisa que Josué manda o povo separar aqui? Comida. Prepara comida. Porque quem vai fazer ir para um lugar tem que estar bem alimentado. Quem vai fazer uma viagem ou quem vai possuir um lugar tem que estar bem alimentado. Pergunta: Deus colocou a terra dentro de você. Qual é a comida que você está se alimentando e isso que está fazendo com que você fique cada vez mais forte? Ou você está comendo qualquer comida? Ou você está tentando se alimentar de uma comida que não é a palavra de Deus? A promessa foi Deus quem fez. Se foi Deus quem fez a promessa, você precisa se alimentar de Deus. A comida verdadeira é Deus quem vai te dar. Muitas vezes, nós ouvimos amigos falando assim: fulano já tentou, não conseguiu. Fulano já começou um negócio e já desistiu, já parou. E aí nós entramos num ciclo de murmuração, como diz lá na carta de Coríntios. Temos que tomar cuidado, como diz em Coríntios: não murmureis para não liberar o anjo destruidor sobre as vossas vidas. Às vezes nós tem um monte de coisa acontecendo em casa e a gente fala assim: nossa, mas por que está acontecendo tanta desgraça? Por que está acontecendo tanta coisa ruim? Mas aí, se você rebobinar a fita, o que você está reclamando? É você que está autorizando o diabo a bagunçar a tua vida com as suas murmurações e com as suas reclamações. A terra, Deus já colocou dentro de você. Você é responsável de alimentar a sua fé para que você possa pisar nessa terra. Essa terra já foi te dada, mas ela só vai ser tua quando você pisar nessa terra. O que tem impedido você de pisar nesta terra? Josué faz uma convocação. Vamos para cima. Nós vamos entrar. Nós já temos esta terra, nós já possuímos esta terra. Então nós vamos entrar. E ele faz o povo lembrar de algo que está lá em Josué 1,13, lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos conceda descanso e vos dá esta terra. Quem está dando a terra? Deus. Não é qualquer um que está te dando essa terra, é Deus quem está te dando esta terra.
quinto passo que nós vemos neste capítulo. Nós somos aprovados quando nós somos um com o povo que vai herdar a terra. Então você é aprovado quando você trabalha em equipe. No versículo 12, fala assim: e falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos conceda descanso e vos dê esta terra. E aí existe algo muito doido que é pedido para esse povo aqui. Eles já estavam na terra que Deus tinha dado para eles do lado de cá do Jordão. Tipo assim, nós já temos a nossa terra. Vocês vão ter que entrar na terra que Deus prometeu para vocês. Vão ter que passar o Jordão para vocês entrarem. O que Josué pede? Vocês vão deixar aqui o versículo 14. 14 diz assim: vossas mulheres, vossos meninos, vossos gado, fiquem na terra que Moisés vos deu, do lado do Jordão. Porém, todos os valentes passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso aos vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, vosso Deus, lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuirei o que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Olha como nós precisamos viver igreja. Como nós precisamos pensar no irmão que está do nosso lado. Eu tenho a promessa, eu já entrei na terra prometida, mas às vezes o irmão que está do meu lado ainda não entrou na terra. O que eu tenho que fazer? Pegar na minha arma, levantar e falar assim: vem cá, meu irmão, eu vou te ajudar a entrar na terra que Deus te prometeu. O reino de Deus, ele só se torna completo quando todos possuem a terra. Quando todos entram na terra, todos que estão dispostos, todos que entendem que Deus tem algo para fazer na vida de cada um. Eu não posso ficar do lado de cá do Jordão e falar assim: ei, se vira, passa do outro lado, luta você. E existe algo muito forte aqui no versículo 16, então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordena faremos, e onde quer que nos envie, iremos. Contudo, ouvimos Moisés, e assim te ouviremos a ti, tão somente o que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. E olha como é forte esse 18. Todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto mandardes, morrerá. Às vezes você não está alcançando a bênção do Senhor porque você está preocupado só com a tua terra. Você está preocupado em só você entrar na promessa. Deus está falando o quê? Ajuda teus irmãos a entrar. Eu vou cuidar da tua terra. Mas você precisa ajudar os outros a entrar na terra. Você tem talento, meu irmão. Você tem capacidades. E você precisa usar isso para o reino. Você precisa usar isso para que o reino cresça. Para que pessoas sejam abençoadas. Porque se você não usar o que Deus te deu, você corre o risco de morrer. Você corre o risco de não crescer do reino.
Você corre o risco de definhar. Você quer crescer como pessoa. Se lance na vida das pessoas. Abençoa pessoas. Cuida de pessoas. Deus tem uma terra dentro de você. Você precisa pisar nesta terra e trazer à existência o que Deus tem para você. E isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer com que você cresça. Isso vai fazer com que você possua. A prosperidade, que eu penso e eu acho e tenho certeza disso, qual que é a base da prosperidade? É dar e dar-se-vos-á, medida recalcada, sacudida, transbordante. Quer prosperar? Lança na vida de pessoas, lança na vida de outros. Quer crescer no seu casamento? Invista o que você já tem no seu casamento. Quer crescer ministerialmente? Ajude o ministério. Quer ter filhos abençoados? Seja um filho obediente, seja um filho abençoado, cuidadoso. Prosperidade vai muito além de dar do que receber. Vai muito além de entregar do que reter. É isso que Deus está nos pedindo. Deus colocou uma terra dentro de você. Ele está gerando fé através da comida que você está recebendo. E você precisa se levantar e dizer: eu vou pisar nesta terra. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ocupe a sua vida, ocupe o seu pensamento em estar ligado em Deus. Às vezes, Deus precisa tirar algumas coisas que nós focamos tanto, que são tão... A gente só se move se fulano se mover. A gente só se movimenta se fulano fizer algo. Deus está chamando você nesta noite e falando para você: ei, chama a responsabilidade para você. Ei, eu tenho um caminho perfeito. Ei, eu estou na tua frente, eu não vou te desamparar. Eu sou Deus quem vai te conduzir, mas você precisa se movimentar. Qual é a muleta que você precisa soltar nesta noite? Qual é as reclamações que você precisa eliminar da tua vida? Qual é os traumas que talvez estão te prendendo? Talvez você está falando assim: ei, pastor, você não sabe o quão grande é o meu pecado. Você não sabe quanta coisa ruim que eu fiz. Eu tenho uma boa notícia para você. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não é algumas coisas, Deus está fazendo tudo novo sobre a sua vida. Você precisa só se posicionar e dizer assim: ei, diabo, sai daqui em nome de Jesus. Sai daqui hoje, eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu sou uma nova criatura. E Deus tem uma história linda para a minha vida. Deus tem uma história linda para a minha família. Deus tem uma história de restauração. Deus tem uma história de conquista. E você não vai mais me reter. Eu vou atravessar o Jordão. Eu vou passar o Jordão. Eu vou conquistar. Comece a orar e dizer: Deus, me dá força, me faz forte, me faz corajoso. Se precisar expulsar o medo aí, pode expulsar o medo e ordenar: sai em nome de Jesus.